Portugal é o país onde uma analista imparcial passou 11 anos a opinar na TV pública e depois descobriu que afinal era militante. É o país onde a palavra fascismo virou um autocolante para todas as opiniões que te contrariam e onde até o algoritmo tem de pedir desculpa por sugerir conteúdo de motivação. Epá, perdoem-me o paralelismo, mas eu quero pôr ordem nesta bandalheira. Posso ser bruta? Antes de começarmos, eu sou a Andreia Viegas e sou a irmã mais velha que vocês não sabiam que precisavam. Eu não sou moralista, mas tenho olhos na cara. Então já aproveita para subscrever, dar like neste vídeo e partilhar, porque hoje vamos desmontar rótulos, notícias isentas e mitos. E lembra-te, este conteúdo é independente, vive de ti e não do Ministério do Amor. Se curtes o meu trabalho, passa na minha loja e começa a usar frases que fazem comichão onde interessa. Cada compra ajuda aqui o canal e ajuda-te também a seres mais honesto do que certos telejornais. Da tribuna pública ao palco político, o fio em comum chama-se narrativa. E hoje vamos puxá-lo até ao fim. Raquel Varela, afastada da TV ao fim de 11 anos. Como é óbvio, a despedida que ela fez ao vivo não foi suficiente e nós fomos abençoados com um textão no seu blog pessoal. Agradecimentos habituais à parte. Vamos ao que interessa. Saio por uma escolha política, todas as escolhas são políticas e devemos falar abertamente delas, diz Raquel Varela. Finalmente, alguma honestidade. Durante anos, a Raquel pousou como uma analista imparcial, mas agora admito que para muitos de nós sempre foi evidente. A RTP estava a pagar-lhe para fazer propaganda ideológica. E depois admiram-se das pessoas já não confiarem no jornalismo público. A esquerda chama-lhe pluralidade de pensamento. O resto do país sabe que é doutrinação, paga com os nossos impostos. Ela diz também, está no poder um governo da AD com o apoio da IEL, com influência crescente do partido fascista Chega. Isto é o bingo da esquerda radical. Fascista, ameaça à democracia e extrema-direita. O que nós sabemos aqui é que quando a Raquel diz fascista, o que ela quer realmente dizer é pessoas que discordam de mim. É o truque mais batido do manual marxista. Gritar fascismo até o povo se calar. E quando isso não resulta, ir choramingar para a internet. Mas isto não é novidade. Foi a posição constante desta professora universitária que já admitiu que não era imparcial. Afinal de contas, ela sai por escolhas políticas. Curioso é que ela acusa o Chega de mentir, quando ao mesmo tempo, sem prova nenhuma, diz que ele é uma organização racista. A ironia aqui é deliciosa. A Raquel está tão viciada na narrativa de povo trabalhador oprimido pelo sistema que não consegue admitir simplesmente que as pessoas estão cansadas deste tipo de propaganda. O país não virou racista. Eles estão cansados de serem chamados de racistas por tudo e por nada. Tenho 20 anos de carreira como historiadora e professora, diz ela. Sim, são 20 anos a ensinar história com filtro ideológico. É quase como se Marx tivesse sido canonizado. O currículo é impressionante. O problema é que o conteúdo é sempre o mesmo. A luta de classes e o capitalismo malvado. A verdade é que Portugal está cheio de doutorados que adoram citar Engels, mas nunca trabalharam fora de uma instituição pública. Se há alguém capaz de parar esta deriva para a guerra e para a morte, são os trabalhadores organizados. E pronto, voltámos a 1917. A Raquel ainda acredita que o proletariado vai salvar Portugal. Provavelmente ao som de Grândola Vila Morena e slogans de greve geral. Quando todos sabemos que aquilo que realmente parou o país foram os sindicatos partidarizados. Trabalhadores, sim, mas organizados em mérito e produtividade, não em greves políticas. Há um Portugal sentado e outro de pé. Frase bonita, só é muito enganadora. Porque aqueles que estão de pé a trabalhar são os mesmos que pagam os salários dos comentadores que estão sentadinhos na RTP. Ela fala do povo trabalhador com o mesmo romantismo de quem nunca teve que se levantar às 6 da manhã para abrir um café. Portugal não precisa de mais discursos. Precisa de menos Estado e de mais liberdade para quem quer trabalhar. Continuarei a fazer ouvir a minha voz e ideias, a defender os trabalhadores e os seus direitos, a dar aulas públicas e conferências, cursos, documentários, livros, a lutar por um outro país assente no bem comum, na igualdade real,
na democracia do povo e na liberdade. Perfeito, agora já não é paga com o dinheiro dos contribuintes. Pode finalmente testar se o mercado quer mesmo ouvir este discurso. Spoiler, sem subsídios, o marxismo não sobrevive. Vamos só tirar um bocadinho para ler os títulos dos vídeos do YouTube que esta senhora escolheu para ilustrar o seu pensamento. Mas se quiserem, vão verificar o conteúdo completo à vossa conta. O Partido Fascista chega e o controle das mentes dos jovens. Mais moderação só tem dado mais espaço ao neofascismo do Chega. A geringonça de direita com o Partido Fascista chega. Chega de Chega. A extrema-direita ganha força no Estado. E porque o Chega é neofascista. A verdade é que Raquel Varela não foi silenciada. Ela só foi desconectada do orçamento público. Durante anos vendeu-nos ideologia disfarçada de comentário. E agora está a tentar vestir a capa de mártir da liberdade de expressão. Mas liberdade de expressão não é lugar cativo na televisão do Estado. É o direito de dizer o que se pensa. E o dever de arcar com as consequências quando já ninguém te quer ouvir. E vale lembrar quem é que nós estamos a ouvir a lamentar-se. É a mesma pessoa que disse, sem pestanejar, que a extrema-esquerda conquista direitos e a extrema-direita mata. É a mesma pessoa que disse publicamente que a esquerda em Portugal tem de ser mais radical. Ou seja, ela não está triste por perder espaço. Está triste porque o país já não segue a radicalização que ela própria defende. Quando o microfone é dela, é liberdade de expressão. Quando alguém discorda, é uma ameaça fascista. É impressionante como a esquerda radical continua a confundir pluralidade com monopólio. Mas o tempo das tribunas ideológicas pagas com o nosso dinheiro acabou. Agora é simples, quer ser radical? Seja! Mas paga o palco. E já agora, o pré-treino. Sim, o pré-treino também. Usa o cupom de Sousa Viegas para teres 10% de desconto na tua próxima encomenda na Prozis. Cada vez que usas o cupom, não estás só a comprar suplementos. Estás a ajudar este canal a continuar livre, sem precisar de meter a língua no politicamente correto. E convenhamos, há lutas que só se aguentam mesmo com cafeína e proteína. Mas agora, se a imparcialidade já vinha rotulada, imagina o rótulo que colam a quem simplesmente discordam. Bora lá ver como é que funciona o fascismo de bolso. O Chega é mesmo fascista. Primeiro, vamos aos factos e tentar evitar os slogans. O fascismo, historicamente, defende autoritarismo, culto ao Estado, supressão das liberdades individuais, economia controlada e violência política. O Chega, por outro lado, defende o oposto. Democracia parlamentar e uma via pacífica. O próprio programa diz que o partido é reformista pela via pacífica, constitucional e eleitoral. Como disse André Ventura na entrevista à SIC em 2021, a nossa luta é feita nas urnas, não com violência. Quem nos apoia deve fazê-lo de forma pacífica e respeitosa. Para a organização fascista, a violência está muito mal organizada. O Chega também é liberal economicamente. Acredita no mercado livre e na redução do Estado. E não na sua expansão autoritária. Direto do manifesto do Chega, liberal porque nasceu para reduzir o Estado às suas funções mínimas essenciais, com uma redução drástica da sua asfixiante presença na vida da República. Então, é liberal, se bem que na minha perspectiva ainda podia ser mais. Depois temos sim um personalismo cristão. Coloca o indivíduo e a família acima do Estado. O fascismo faz exatamente o contrário. Depois temos uma rejeição explícita de racismo, xenofobia e violência. Isto está escrito nos princípios fundamentais do partido. E tem sido confirmado em dezenas de entrevistas por aquele que, segundo a esquerda, é a cara de todos estes movimentos. Depois temos a defesa da propriedade privada e da liberdade de expressão, que são pilares que qualquer regime autoritário procura destruir. A verdade é que se o Chega fosse mesmo um partido fascista, o Tribunal Constitucional tinha-o ilegalizado logo à nascença, com base nos artigos 46 e 47, que proíbem partidos com fins antidemocráticos. Mas não o fez. Então porquê? Porque não há uma base jurídica, muito menos factual, para isso. Basicamente só há uma histeria ideológica, só que esquecem-se que quando tudo é fascismo, nada é fascismo. Chamar fascista um partido democrático é só uma forma de te anestesiarem o cérebro. Tentar evitar que as pessoas pensem. É o atalho preferido da esquerda preguiçosa. Rotular em vez de argumentar. Mas já sabemos que este rótulo é perigoso por dois grandes motivos. Destrói completamente o debate público. Quando chamamos fascismo a quem simplesmente defende fronteiras, respeito pela cultura,
ao mérito. Já não há espaço para diálogo, já só há cancelamento. E 2, torna os verdadeiros fascistas completamente invisíveis. Se tudo é extrema-direita, então quando o autoritarismo realmente aparecer, ninguém vai dar conta. É a velha história do Pedro e o Lobo aplicada à política. Nos Estados Unidos, o comentador conservador Charlie Kirk passou exatamente pelo mesmo. Foi constantemente rotulado de homofóbico, racista, xenófobo. Tudo isto só porque criticava o governo, defendia a liberdade de expressão e valores tradicionais. E todos nós sabemos o que o povo decidiu fazer com as próprias mãos depois de ser indoctrinado desta forma. O truque é o mesmo, demonizar para descredibilizar. Quando a esquerda começa a perder o monopólio da narrativa, responde sempre da mesma forma, é gritar fascismo a torto e a direito. Mas o fascismo, ironicamente, é isso mesmo, é calar quem pensa diferente. Só que agora chegamos ao ponto. Nos últimos tempos, eu própria tenho sido rotulada de tudo isso. Racista, xenófoba, homofóbica, nazista, capacitista. Oh malta, se vocês acham mesmo isso de mim, vocês estão completamente minados? Ou pior, comidos por uma ideologia que nem quer saber de vocês? A verdade é que não é preciso concordar comigo, muito menos em tudo, mas a solução não pode ser logo chamar-me fascista. Porque isso só prova que quem tem medo da liberdade de expressão não sou eu. És tu. O Chega não é fascista. É um partido de direita, até certo ponto liberal, patriota e moralmente conservador. Mas o país vive tão afogado nesta narrativa de vitimização e culpa que qualquer defesa de ordem, valores tradicionais ou família soa a tirania. E esse é o verdadeiro perigo, porque quando começamos a banalizar o fascismo, estamos basicamente a abrir-lhe as portas. De novo. E quem diz banalizar o termo fascismo, diz banalizar a extrema-direita. Mas vamos a mais notícias completamente isentas. Secretas portuguesas preocupadas com popularidade de influências radicais que incitam ao ódio e à violência. Disseminam o ódio e a discriminação contra imigrantes e mulheres nas redes sociais. O fenómeno surgiu nos últimos 2 anos. Nesse período chegaram 168 denúncias ao Centro Nacional de Cibersegurança. Tem várias coisas nesta noticiazinha que me dão comichão, mas vamos por partes. Dizem que não entendem porque é que o Andrew Tate aparece a miúdos que procuram por fitness e motivação. O homem foi kickboxer profissional. Vende disciplina, desempenho físico e mental. Promete fazer-te ganhar dinheiro e montou um esquema de ampliação de conteúdo que inundou os nossos feeds. E foi assim que ele ficou viral. O algoritmo é um cão. Tu atiras motivação /fitness /dinheiro e ele entrega-te o Andrew Tate. Isto é lógica básica. Não entendo como é que os comentadores não entenderam isto. O algoritmo não é político, é 100% matemático. Se tu procuras motivação, vais parar a quem fala de motivação. Fingir que não percebem esta lógica é desonestidade intelectual. E isto não é uma defesa do Tate, porque eu discordo dele mesmo em muita coisa. Mas isto aqui é só lógica. Agora, onde há fumo há fogo. E eu quero explorar isso na versão estendida que está disponível apenas para os membros. Então, se quiseres, junta-te a nós ou então fica por aqui, porque há mais influencers para escrutinar. Depois metem o Gonçalo Sousa lá no meio deste saco de influencers de extrema-direita. Sério? O Gonçalo afastou-se do Chega. Fala de propósito, leitura imparcial. E tem sido dos poucos que se aguenta no YouTube com um discurso moderado. Isto é claramente uma jogada de vamos pôr um fofinho aqui no meio para dar credibilidade à acusação. Isto é manipulação disfarçada de reportagem. Chamo-lhe investigação jornalística. Eu chamo-lhe método CNN. Cola tudo no mesmo e vê se alguém acredita. Agora, o caso do Numeiro. Alguém acredita que um autodeclarado gestor de contas do OnlyFans é um influencer de extrema-direita? Isso é literalmente o oposto da direita conservadora. O Numeiro é empresário de conteúdo adulto. Ele vive num modelo de negócio tipicamente marxista sob o corpo da mulher. Capitaliza o corpo das mulheres, transforma-o em lucro e faz isso tudo enquanto diz que é empoderamento. Isto está muito mais perto da esquerda pós-moderna do que qualquer grupo de direita que eu conheça. E sim, ele disse barbaridades, muitas. Mas a frase mulher comprometida não sai à noite foi a frase que escolheram usar de exemplo nesta notícia. Não está nem perto de ser machismo
ou ódio contra as mulheres. Vocês podiam, no mínimo, ter escolhido as verdadeiras polémicas. E olhem que com o número não são poucas. Não é a política nem o comentário político que o define. E definitivamente não é o símbolo da direita portuguesa. A confusão entre direita radical e extrema-direita é uma das maiores fraudes intelectuais do nosso tempo. E o mais engraçado é que também não é inocente. Nós já vimos a facilidade com que hoje em dia somos carimbados de fascistas. E este é o segundo rótulo preferido de quem não tem argumentos: extrema-direita. O problema é que a maior parte das pessoas que usam esse termo nem sequer sabe o que é que significa. A direita clássica é, no fundo, o campo da responsabilidade. Acredita na liberdade individual, na democracia, no Estado de Direito, no mérito, no trabalho. E não vê o Estado como uma carreira, mas sim como um serviço. É o conservadorismo que quer preservar o que funciona, quer corrigir o que não funciona e manter a sociedade equilibrada entre liberdade e ordem. Já a direita radical é outra história. Continua democrática, mas é mais frontal, é mais firme, é mais intolerante com a hipocrisia. É a direita que se cansou de pedir licença para existir. É aquela direita que não tem medo de dizer que a segurança é essencial, que a cultura nacional deve ser respeitada e que a verdade não é violência. Radical aqui não significa violento. Significa ir à raiz dos problemas. A direita radical é reformista, mas não é destrutiva. O objetivo é limpar o sistema, não é acabar com ele. É incómoda porque tira o tapete ao politicamente correto. E quando começa a doer, reclamam. Depois vem a extrema-direita, que é outra coisa completamente diferente. Aí já não há liberdade individual e muito menos democracia. Há culto do Estado, culto do líder, há o nós contra eles. Há censura, há autoritarismo e há violência como meio político. A extrema-direita não quer reformar o sistema, quer substituí-lo. E isso é o oposto do que defendem a maioria dos movimentos conservadores na Europa. A maior mentira que andam para aí a cantar é que a única diferença entre direita radical e extrema-direita é a mentira. Isso é um disparate. A diferença é política, moral e filosófica. A direita radical acha que a liberdade é sagrada. A extrema-direita acha que serve até deixar de servir. E é justamente por isto que dizer que o Chega ou qualquer outro destes partidos conservadores são extrema-direita é pura manipulação, é mentira descarada. O Chega, no máximo, é uma direita radical no discurso, mas que joga completamente dentro das regras democráticas e não tem intenção de destruir a democracia. Fala alto, provoca, até incomoda, mas não quer calar ninguém. E mais uma vez, é aqui que está o perigo. Quando chamam extrema-direita a tudo, banalizam o termo. Se tudo é fascismo, mas ninguém sabe o que é fascismo. Chamam extrema-direita a tudo, nada é extrema-direita. E quando o verdadeiro extremismo aparecer, o real, o violento, o autoritário, ninguém vai conseguir reconhecê-lo mais. Quando o lobo realmente vier, já ninguém vos vai ouvir. E olha, eu não tenho memória curta ou seletiva como este pessoal de esquerda. Lembro-me de já ter visto isto antes. Joseph Goebbels disse: uma mentira dita 1000 vezes torna-se verdade. E ele era só ministro da Alemanha nazista. E a verdade é que para quem grita fascismo a tudo e a todos, parece que eles é que estão a espelhar-se no movimento extremista. Agora, aqui também ninguém é ingênuo. O Chega, enquanto identidade partidária, não é extremista. Mas há pessoas dentro do partido que o são. Claro, assim como há comunistas extremistas dentro do Bloco e do Livre. Eu espero é que este partido comece a ganhar colhões para expulsar diretamente quem se auto-intitula de fascista, ou futuro destruidor da democracia, ou que defende, sei lá, a supremacia dos brancos. Sério, se chega mesmo e querem limpar a casa, comecem a limpar a sério. A diferença é que a direita não finge que não existem extremos, ou pelo menos não devia. A esquerda finge. A esquerda sempre fingiu que não existia extrema-esquerda. E agora estão a tentar que a direita cometa o mesmo erro. Nós não somos burros. Pelo menos eu não sou. Nós sabemos distinguir ideias e medidas duras de violência. Mas acima de tudo, sabemos que rotular tudo de ódio
é só uma forma de calar quem pensa diferente. A verdade é simples. As secretas e os jornais estão mesmo preocupados, mas não é com o ódio, é com o crescimento de um discurso que já não conseguem controlar. Porque quando a população começa a pensar por si, quando as pessoas se apercebem que podem questionar tudo, podem questionar o feminismo, podem questionar a imigração, pasmem-se, podem até questionar a política. Isto para eles é mais perigoso que o próprio ódio. E se vocês acham que eu ou qualquer outro criador de conteúdo que partilhe das minhas ideias é fascista só por falar de discernimento e bom senso, desculpem, mas vocês estão mesmo todos comidos. Ou pior, minados por ideologia. A verdade é que podem-lhe chamar pluralidade, mas é só monopólio do dinheiro público. Chamam-lhe fascismo, mas muitas vezes é só preguiça de pensar. Chamam-lhe investigação, mas é uma montagem de rótulos para assustar os pais dos miúdos. E isto nem é preconceito, é observação. Portugal não precisa de mais política de opinião. Precisa de respeito pelos factos, mérito e uma liberdade responsável. E se este vídeo te fez pensar, partilha. E se te incomodou, partilha ainda mais. Responde aí. Serviço público deve pagar a militância? Até quanto? Onde é que traças uma linha? O que é fascismo para ti? E existe isso? Um para ti e outro para mim? Achas normal esta reportagem ter juntado influencers tão diferentes sob o mesmo rótulo? E é claro, subscreve o canal, deixa aquele like maroto e não te esqueças de me seguir nas outras redes, porque aqui diz o que mais ninguém tem coragem de dizer, mesmo que doa, mesmo que incomode e mesmo que seja à bruta.